Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Assembleia Geral. Sintam-se à vontade, esse é um ambiente que o Senhor nos presenteou, nos entregou, para estarmos interagindo, cultuando ao nosso Deus em cada oportunidade única que Ele tem nos concedido. Hoje, segundo dia da nossa Conferência de Milagres, recebendo a caravana do mistério Arrependimento e Santidade. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, nós vamos continuar o nosso bate-papo, que foi muito bom, foi muito edificante na noite de ontem, com 2 representantes dessa caravana, tá? Mas, para começar com o pé direito, quero convidar você que veio participar do nosso culto online para ser um missionário ativo. Isso é primordial, principalmente hoje. Hoje, nós vamos mais uma vez levar a palavra do Senhor, que será apregoada, levar edificação através dos louvores. E hoje, nessa grande festa, com grandes expectativas no Senhor, de que milagres acontecerão aqui. Afinal de contas, nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. E eu sei que você aí de casa também está ansioso, esperando por esse momento. Pelo momento da sua cura, do seu milagre. Então eu quero começar essa transmissão de hoje falando com você, tá bom? Pedindo para você compartilhar essa live. É muito simples, é só você clicar nessa setinha que tem logo abaixo aí, no rodapé da sua tela do canal do YouTube e compartilhar com todos os seus familiares, com o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Seja um missionário ativo. Posso contar com você? Já digita aí, pode sim, já estou compartilhando. Daqui a pouco eu vou estar lendo o seu comentário, então já digita pra gente também de onde você vai cultuar, tá? E se você estiver em trânsito, venha com Deus, venha em paz. Estamos aqui começando o culto. Daqui a pouco, após a nossa conversa, a gente vai estar transmitindo, né, a partir da nave do templo, mas agora esse é o momento que o Senhor nos presenteou para estarmos conhecendo uma parcela a mais do povo de Deus e também dos representantes desse ministério tão abençoado, Ministério Arrependimento e Santidade. Está conosco nos nossos estúdios o arcebispo adjunto João Rafael. Ele é líder, né, do Templo Central no estado de São Paulo, em Barueri. Seja muito bem-vindo, pastor João Rafael, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos muito pela maravilhosa oportunidade de estar aqui, nessa igreja tão abençoada, neste tempo tão precioso de Deus, que é o tempo de verdadeiramente Deus derramar um grandioso avivamento. Sim. Pastor Rafael, eu queria que você começasse apresentando um pouquinho sobre você, contando em rápidas palavras para a gente um pouquinho da sua trajetória. Quem é o João Rafael? Como você começou a sua caminhada cristã? Isso parece ser clichê, mas isso edifica muito a nossa vida, a minha vida, a vida de todas as pessoas que estão em casa. E como foi essa trajetória? Como o Senhor acabou chegando junto dessa equipe, né, desse ministério, atuando aí em todo o Brasil e fora do Brasil também? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu creio que não há muito a dizer de mim, pois eu fui pastor-presidente de um ministério, até que estava num jejum de 40 dias e me deparei com a mensagem do profeta do Senhor. E nessa mensagem eu vi a necessidade que a igreja tinha de realmente estar preparada em santidade, arrependimento, prática da justiça para a gloriosa vinda do Senhor. O dia de hoje, eu acho que deveria ser o foco principal. Não quem somos, porque hoje é um dia histórico no Brasil. O que nós vamos ver hoje, o que nós vamos vivenciar com os nossos olhos hoje, aqui na AD, no Templo Central, é o assunto mais importante. Deus vai derramar da sua graça sobre grande parte dos enfermos que estão aqui hoje. Me perdoe, não, mesmo que possa parecer clichê, mas eu sinto no meu coração que é muito melhor eu fazer com que alguém que esteja paralítico, que esteja numa condição terrível de paralisia, ou uma doença terminal, uma doença degenerativa, não importa qual seja a enfermidade, é muito melhor eu dar esperança para essa pessoa e saber que hoje, daqui a pouco, assim que acontecer o decreto de cura, ela ser curada, do que saber quem eu sou.
Sim. Entende? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse ponto. Esse é o ponto crucial da nossa entrevista de hoje. Aleluia. Mas assim como eu mencionei ontem, para você pode parecer simples e talvez no seu íntimo incomode um pouco, porque parece que é meio que se vangloriasse, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre o se disponibilizar. Isso é importante. Exatamente, essa é a palavra-chave. Desde ontem estamos massificando isso. Estar disponível e entender a mensagem poderosa e simples que é pregar o Evangelho às nações. E é isso que a gente tem procurado fazer. Porque não adianta nada aparato, tecnologia, se o que for mencionado, se o que for dito ou pregado não for a verdadeira palavra de Deus. A nossa expectativa, ela é toda focada no Senhor. E nós cremos, sim, que hoje será um grande dia, né? Para nós é novidade saber que existem homens e mulheres. Você poderia mencionar para a gente quantas pessoas compõem o ministério hoje? Olha, é difícil dizer exatamente quantas pessoas compõem, porque tem muitas pessoas que são tão preciosas no ministério e nós nem sabemos que são. E são participantes. E são muito participantes. O ministério no Brasil, ele começou online. Sim. Praticamente há pouco tempo atrás, logo que a pandemia começou. E logo ele se estabeleceu de forma muito forte, mas cresceu muito rápido por causa das curas, dos sinais e foco principalmente da mensagem. A mensagem foi algo que realmente atraiu muitos de nós que hoje fazemos parte do ministério, assim como me atraiu. Como eu falei, eu era pastor presidente de um ministério. Sim. E ao me deparar com essa mensagem, eu percebi que eu não podia mais andar sozinho. Eu precisava me alimentar mais. Ao me deparar com a mensagem, eu descobri o quão longe o meu sacerdócio ainda estava de Deus. Eu não estava preparando o suficiente as minhas ovelhas para a volta de Jesus. Esse não era o meu foco ministerial. Sim. Eu estava numa onda de apostasia, como muitos naturalmente vão, sem saber que estão. Às vezes mesmo sem perceber. Não há percepção, é muito difícil perceber, a não ser que venha alguém e abra os nossos olhos e fale, o caminho é este aqui. Então, foi o que aconteceu não só comigo, como acho que 99% dos pastores que hoje estão no ministério tiveram a mesma experiência de entendimento. E nesse percurso todo, muitos foram chegando. Por isso que é muito difícil nós mensurarmos quantos de fato são membros de fato. Compreendo. Porque nós temos irmãos que já nos conhecem, já acompanham o ministério há muito tempo. Falam, não, eu não perco nenhum culto, eu sou membro do ministério e eu nem sabia que ele era membro. Então, nós temos essa situação em todo o Brasil. Diante disso, nós começamos a juntar o público em todos os estados do Brasil que já acompanhavam e começamos a estabelecer altares físicos em todo o Brasil. Então, só para nasceu que o desta senhor... forma. Ótimo, é muito bom saber disso. Isso acaba nos edificando e nos despertando também como igreja. Eu, Dinamara, eu acredito que quem está nos acompanhando em casa também, todo cristão, a nossa caminhada cristã é de alinhamento contínuo. Então, eu vejo que vocês chegaram num momento de alinhamento e de entender que precisaram se posicionar e tomar decisões, né? E toda decisão, ela tem o bônus e o ônus, ela tem as renúncias. Então, foi muito sobre isso que a gente falou ontem e eu vi que as pessoas foram extremamente edificadas. Então, obrigada por compartilhar. Nós estamos também num ambiente virtual e esse ambiente virtual ele foi enfatizado e ele cresceu muito durante a pandemia, quando todas as portas da igreja física, as 4 paredes da igreja física se fecharam. E a gente entende que a mensagem simples da cruz, pregada mesmo que virtualmente, surge o mesmo efeito. Ela contém o mesmo efeito poderoso. Então, aquilo que você falou no início, eu creio piamente. Eu creio que hoje aqui vai acontecer sim, milagre, prodígio e maravilha. Inclusive, essa é a nossa fala durante todos os nossos cultos e todas as nossas transmissões. Nós temos, inclusive, eu tenho um lema. Quando a gente vai para as nossas ministrações, eu sempre digo, Deus realiza milagres em dias simples. Então, que pela graça de Deus, hoje seja esse dia.
Mas eu fico muito feliz de saber que você não teve receio, pastor, de renunciar ao ministério, né? Talvez muita gente fique envaidecida, porque, sou líder, sou pastor presidente, tenho um ministério, tenho diversas igrejas, mas quando o Senhor chamou você para esse tempo, você se disponibilizou. Então, é isso que eu gosto de estar enfatizando, porque do outro lado, tem pessoas que, assim como você, assim como eu, assim como nós, tem um chamado também e pode estar passando por algum momento de crise existencial, ministerial. Então é importante falar, fico grata por você compartilhar isso conosco. Gostaria que você então enfatizasse e falasse da orientação que nós vamos estar trazendo para quem vai cultuar, para quem vai participar desse momento de cura e libertação a partir de casa, dos hospitais, do seu trabalho, enfim, de onde você estiver agora. Talvez até dirigindo o seu carro, se você for um caminhoneiro, por exemplo. Fique à vontade, pastor. Muito obrigado. Este é um momento muito importante, essa orientação. Amados, nós temos vivenciado no Brasil inteiro, em muitos lugares do Brasil, curas impressionantes. E esses curados, eles foram curados apenas ouvindo o decreto de cura, que muitos vão ouvir hoje. Então, você que tem um enfermo na sua casa, um parente que é enfermo, envia o link deste culto para a pessoa ouvir. Envia para todos, convida todos que você conhece, alguém que é enfermo. Seja louco, invada um hospital com o áudio e você pode ver milagres impressionantes ocorrerem. Muitos no Brasil foram curados apenas ouvindo e assistindo o culto pela internet. Muitos foram curados apenas ouvindo a gravação do áudio, do momento do decreto de cura. Então, esse é um momento muito especial. Saiba que neste momento do decreto de cura, é um decreto que sai da boca de Deus para que você seja curada. Então, tenha fé. Abra o teu coração neste momento e receba a sua cura. Na hora que for acontecer o decreto de cura, não deixe de compartilhar. Anuncie isso nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Todos que precisam de cura. Vai ser um momento histórico no Brasil. Já foi profetizado que muitas curas vão acontecer por todo lugar, não só aqui, em todo o Brasil e também em outras nações que estão acompanhando. Nós sabemos que essa ministração, ela é divulgada em mais de 40 nações, são 52 línguas que estão traduzidas simultaneamente o culto desta noite. Então é um impacto gigantesco. Ontem só no Twitter tinha mais de 30 milhões de pessoas alcançadas, ficou número 1 em alguns lugares globalmente. É um assunto gravíssimo. Olha como Deus tem pressa que as pessoas vejam isso. Agora, por que Deus está permitindo que esses sinais e maravilhas aconteçam agora neste tempo? É porque é um sinal claro que estamos próximos, muito próximos da volta de Jesus. Todos esses sinais, curas e maravilhas, é um aviso para todos nós que Jesus está voltando. Então, estejam atentos, recebam a sua cura, compartilhem plenamente o culto desta noite. Vai ser muito poderoso em nome de Jesus. Compartilhem, ouça com atenção, ponha no YouTube, ponha na televisão, ponha onde você puder, aumente o som na hora do decreto de cura e acompanhe com seus olhos todos os sinais e maravilhas que todos vão poder ver hoje, aqui no Templo Central em Imperatriz. Arcebispo João Rafael, eu queria mencionar algo importante. Hoje, na nossa rede social pessoal, eu recebi algumas perguntas, né? Por exemplo, cobram-se um valor para participar do culto? Porque as pessoas, elas já estão, assim, temerosas, né? Existem muitos movimentos por aí e as pessoas, elas duvidam realmente, e com muita razão, porque infelizmente a gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo pelo mundo afora. Então eu recebi muito e eu consegui, os que eu consegui responder, eu falei que não, que o Ministério não cobra valor nenhum, que são todos voluntários. Eu gostaria que você falasse sobre isso. E eu gostaria de, antes de passar novamente a fala para o senhor, falar para você de casa, meu querido, que está acompanhando de casa, você que vai assistir essa transmissão posteriormente. Nós estamos levando aqui a mensagem da cruz. Nós estamos falando do poder de Cristo. E, claro, temos recebido aqui nesses 2 dias esse ministério que tem muito, sido usado pelo Senhor.
mas não estamos aqui para levantar o nome do homem ou do ministério X ou Y. Estamos aqui todos unidos, tá? Tanto o ministério quanto a nossa igreja de Imperatriz, crendo em Deus, entendendo que esse é um tempo de Deus para cada um de nós, entendendo que se for da vontade do Senhor, esse será um dia glorioso, um divisor de águas, realmente com relação a curas. Eu estive logo cedo ali fazendo algumas entrevistas e é impossível você não se sensibilizar, não se emocionar, porque nós temos pessoas de outros estados que saíram das suas casas, exercendo a sua fé, colocando a sua fé em ação. Paralíticos, cegos. Inclusive eu entrevistei um senhor, produção, por gentileza, o nome dele. Alberto, senhor Alberto, foi entrevistado por mim e ele disse que ele até poderia passar pela mão do médico, mas ele veio com tanta fé de que hoje ele vai sair daqui curado. Então, por favor, não permita que nem uma sombra de dúvida, não permita que o inimigo, mine a sua mente, ou que alguém mesmo, porque está duvidando, traga a dúvida para o seu coração, limpe a sua mente, procure um lugar, um ambiente agora propício para cultuar e para receber tudo aquilo que vai acontecer nessa noite aqui. Creia, assim como esse irmão que eu entrevistei, que nem quer passar por mão de médicos, ele quer realmente receber a cura dele da parte do Senhor, porque há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, ele recebeu a cura da filha dele de câncer. A filha dele tinha câncer e depois ela foi constatada como curada. A saúde dela foi totalmente restaurada. Esse é o nosso Deus. Então não deixe sombra de dúvida pairar sobre a sua mente, sobre o seu coração. Não estamos aqui levantando placa de instituição A, B, X, Y. Não é isso, não é sobre isso. É sobre um tempo que Deus reservou para nós e trouxe esses homens e mulheres aqui para somar conosco, para buscarmos, sim, cura, salvação, libertação da parte do nosso Deus para a nossa vida. Então, reserve-se, procure um ambiente tranquilo e faça desse momento um culto ao Senhor. Adore ao Senhor enquanto o Espírito Santo de Deus visita a sua casa e o ambiente que você estiver. Voltamos agora ao ponto-chave da nossa segunda pergunta, que é essa parte financeira, por gentileza. Olha, uma das coisas que mais me impressionou no ministério do profeta é que ele não aceita oferta. E eu nunca vi levantar oferta ou qualquer coisa do tipo, e principalmente nos eventos de cura, aonde só se adora a Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é adorado de forma magnífica. Ele exalta o sangue e o nome de Jesus de forma muito poderosa. E de graça, amados, de graça recebemos, de graça damos. É o que ele sempre prega, é totalmente gratuito. Jesus já pagou o preço, não precisamos mais pagar. E o preço que Jesus pagou é muito grandioso. Como a amada disse muito bem, nós estamos falando exatamente do poder do sangue de Jesus e da cruz de Cristo. Então, não se preocupe com isso, não vai ser levantado oferta, nada disso. O foco aqui é que você receba gratuitamente a sua cura, gratuitamente, pois Jesus já pagou por você. Amém. Muito obrigada, Arcebispo João Rafael. Está conosco aqui também nos nossos estúdios a doutora Denise Pacheco. Ela reside em Nova Lima, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês no tempo da Assembleia de Deus. É uma oportunidade para nós, uma oportunidade assim única, também para vocês, a igreja, receber o profeta David Warren. Hoje vai ser um dia muito poderoso, um dia de muitas curas. Nós temos presenciado essas curas em outros locais. Eu já fui 2 vezes ao Quênia e lá é massivo as curas. São aleijados, cegos, surdos. Eu sou fisioterapeuta, eu sou aposentada, trabalhei no SARA aqui em Brasília, em Belo Horizonte. Sim. Então a gente vê pessoas que nunca levantar na nossa frente. Isso me chocou muito no Quênia, quando eu via crianças com paralisia cerebral
crianças com síndrome de Down, paraplégicos, levantam diante de você, cegos que nem globo ocular tem. Sim. Entendeu? São pessoas assim que me chocaram. A primeira vez que eu fui, ano passado, né, que nós fomos, né, arcebispo? E esse... Em Mendegai 4, em Mendegai 5 nós voltamos, e lá é massivo, porque a reunião lá de cura são 7, 8 milhões de pessoas. Reunidos. É no campo aberto. Então são muitas pessoas. E o ministério é um ministério muito sério. Nós fazemos o que nós chamamos Portão 1. Agora nós chegamos aqui 2h30 da tarde, eu estava aqui fora, na área externa da igreja. A gente estava recebendo os doentes que vêm para aqui, devido à seriedade. A gente quer saber realmente se ele tem. Então a gente está lá, eu estou coordenando uma equipe de médicos, enfermeiros, que estão examinando. É importante frisar que os médicos e os enfermeiros são da equipe da caravana, mas também temos médicos locais, tá? De Imperatriz, compondo essa equipe. Pode continuar. E a maior parte, aliás, não é nosso, né? Sim, somente justamente. Eu estou lá da área da saúde, o restante é daqui de vocês. Exato. Foi vocês que forneceram os médicos. Então, é um serviço muito sério. A gente não quer dúvida. Então, a gente faz o portão 1 para a gente checar realmente é cego, o médico faz a anamnese. A glória do nome de Jesus não pode ser manchada. Nós não queremos a mancha na glória, né? Então, a gente preserva muito a glória do Senhor. Porque a gente sabe o que tem acontecido nas igrejas hoje são falsos milagres. Amém? E isso é muito prejudicial. É prejudicial à imagem. Para o evangelho, é muito prejudicial para novas salvações, que é o principal. A cura é maravilhoso, mas acima da cura, a salvação de vidas. Sim. O Senhor está às portas. E é sobre isso que nós estamos falando. Sobre isso que nós estamos pregando esses 2 dias. Que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. E nós precisamos estar prontos, preparados. Então não pode haver sombra de dúvida. E a mensagem que o profeta David traz é uma mensagem muito forte. Ele vem sempre alertando a vinda do Senhor Messias. Do nosso Messias Jesus, que nós tanto esperamos. Então, ele está preparando uma igreja santa, porque ele frisa muito em todas as palestras, que sem santidade ninguém verá o Senhor. E os milagres subiram da igreja, porque a apostasia entrou na igreja. E ao entrar na igreja e as pessoas levarem o evangelho de qualquer forma, desfocar o verdadeiro evangelho da cruz do sangue, começar a banalizar um evangelho, a comercializar um evangelho. Que propósito tem esse evangelho? Qual é o evangelho? Então hoje a gente vê uma geração, e quando você olha para essa geração, você tem que pensar em mim e em você, que nós não cuidamos bem da palavra do Senhor. E ao não cuidar bem a palavra do Senhor, houve uma trivialização dentro da igreja, e o pecado abundou. Isso também é bíblico, porque o Senhor Jesus falou no livro de Mateus 25, que próximo da vinda do Senhor Jesus, a noiva sábia e a noiva tola estaria dormindo. Então o que aconteceu na igreja foi o dormir. E as curas desapareceram. E o que vocês vão ver hoje não é um dom de cura. É o próprio Deus operando na figura do profeta David Howard. São coisas extraordinárias. Vai ser massivo hoje aqui. Então, assim, eu convido a todos que estão em casa, que puderem... A restauração do sangue de Jesus. Né? Sim, é o sangue muito e a cruz. poderoso, o sangue de Jesus. A mensagem dele é muito forte. Então, de um lado, você vê, ele veio para corrigir a igreja. Aquele púlpito que o Senhor já deu uma profecia dele. Um púlpito que estava rachado, um púlpito que estava corrompido. Esse púlpito doente, ele não pode salvar as pessoas. Eles estavam levando uma geração ao inferno. Então, ele veio corrigir esse problema que estava na igreja. E estava tão visível que os próprios crentes, eles estavam banalizando e já não acreditavam. Viam a igreja como se fosse para ter uma reunião social, para encontrar os amigos, daqui eles já saíam para os bares. Então, aonde está aquela santidade que a gente via na igreja há muitos anos atrás? Ela saiu. A reverência, né? A reverência. Então, nos serviços de cura do Dr. David Howard, a gente vê curas massivas. E não são, é que eu estou com a dorzinha aqui na coluna, saiu. Lógico que se você tem uma dor na coluna, você quer ficar livre dela. Sim. Mas você vê ali operando Deus. É o próprio Deus operando ali. Levantando aqueles que estavam cativos da doença. Porque Deus tem interesse de curar os seus. Doutora Denise, quantos anos a senhora já está trabalhando, viajando, né, fazendo a obra com o ministério? Eu conheci, como o doutor, o nosso arcebispo comentou,
Tem muitas pessoas que estão online acompanhando, como eu acompanhei desde 2013, 2014. Eu fiz o meu curso também de teologia pela Assembleia de Deus, mas eu estava na Igreja Batista, sou 30 anos evangélica, e eu estava vendo o esfriamento dentro da igreja, já percebia, né, aquele esfriamento. E eu acompanhava o Dr. David Auer online desde 2014, via que ele era um profeta, e as profecias se cumpriam, uma palavra muito séria, e aquilo foi me atraindo, até que quando fechou na pandemia, foi quando o nosso arcebispo falou, então as pessoas começaram a procurar. E eu estava inscrita no canal. E quando eu vi, eu falei, tem um ministério aqui, eu vou procurar. Sim. Que é a Porta do Céu, né? A portadocéu.com. Eu entrei na Porta do Céu, então imediatamente o pastor me recebeu. E eu falei que eu gostaria de saber desse ministério do Dr. David Auer. E então, nessa época, eu passei para o ministério. Amém? Um ministério muito santo, eu fui muito edificada, eu fui restaurada, eu entendi que eu era noiva, sábia, mas que eu tinha dormido. Eu sempre tive muito zelo pela palavra, eu era muito zelosa dentro da minha antiga igreja, gostava das coisas muito sérias, muito organizada, muito jejum, muitas vigílias, muitas idas a montes buscando ao Senhor, mas em algum ponto eu dormi. Amém? Amém. Eu falei para vocês uma conversa de poucos minutos, mas extremamente edificante, que eu espero sinceramente que você esteja aproveitando ao máximo. Eu estava me lembrando, doutora Denise, quando eu estava vindo para entrevistar vocês, que há uns anos atrás, na minha adolescência ainda, eu encontrei com uma irmãzinha do Círculo de Oração. Porque na minha infância para minha adolescência, eu era conhecida como a menina da saiona, porque eu amava uma oração de manhã. E eu ia toda vez com a minha mãe me levava, e ela falava assim, uma vez Deus tomou ela, e ela falou assim para mim, filha, saiba que cada passo seu, dado em direção a essa oração, são contados pelo Senhor e fazem diferença na sua história. E eu quero acrescentar que, cada vez que você para ouvir um homem ou uma mulher de Deus com atenção, com seu coração aberto, com a sua mente aberta, sem sombra de dúvida, isso vai trazer edificação, isso vai fazer com que você erre muito menos, porque são experiências, né? E a gente está falando aqui de vida com Deus, a gente está falando de testemunho, a gente está falando de levar realmente a sério o que é ser um cristão, de ter reverência, de ter o seu foco muito ajustado e alinhado no Senhor. Nós falamos muito isso aqui sempre, inclusive dentro da nossa equipe, da Secretaria de Marketing, porque Deus escolhe usar a gente de maneiras diferentes, né? De maneiras muito, muito ímpar. Eu nunca imaginei que Deus fosse me usar na música, na comunicação e etc. Talvez a senhora nunca imaginou que depois de exercer a sua profissão como médica, estaria doando todo o seu tempo. Fisioterapeuta, você estaria doando agora 100% do seu tempo para outras pessoas, né? Para o Senhor e para outras pessoas. Mas quando a gente se disponibiliza e quando nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem assim. E aí a gente tem que ter o zelo que você acabou de falar, para que a gente entenda que não é por nós, não é por quem somos, né? Como o nosso arcebispo também mencionou. É Deus realmente. Dinamara. Tem uma frase que diz assim, tudo que há em mim, tudo que há de bom em mim vem de Deus. E é literalmente sobre isso. Dinamara. Eu quero, sim, produção? Eu queria que eles contassem para nós quais milagres que mais os chamaram a atenção nessa caminhada com o profeta. Perfeito, maravilha. Vocês podem mencionar para a gente quais que se destacaram mais, que chamaram mais atenção? Aleluia. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos um grande milagre. Uma miopatia centronuclear. É uma miopatia que tem um desenvolvimento muito ruim, porque é uma alteração genética, certo? Ele chama Josué Yuri. E esse rapaz, ele estava condenado a ser uma pessoa acamada. E ele babava, né? Já tinha paralisia facial, então a boca aberta, aquela saliva secreção ali, abundante, um mau cheiro. Ele já não conseguia andar, ele já tinha os movimentos bem debilitados, por exemplo, o pescoço já não tinha controle. Então as pessoas que não têm esse controle, quando a cabeça cai, eles têm aquele tipo de levantar, doença genética. Então ali foi um milagre de criação, porque ele tinha a genética toda.
pela doença que ele tinha. Amém? E ele foi curado. Hoje, a gente examinando o Josué Yuri, nós temos filmes dele, porque aqui eu quero falar para você o seguinte: como a gente faz o portão 1, a gente tem um antes, tem um depois. Sim. E a gente acompanha esse doente. Isso, eu vi você falando quando a senhora estava fazendo o cadastro exatamente sobre isso. Eles pegaram, para vocês entenderem, eles pegaram os dados de todos os enfermos que chegaram aqui mais cedo, né? A gente sabe que vai ter gente que vai chegar depois, eu acredito que vai ter um cuidado também com relação a essas pessoas, mas os que vieram no horário combinado das 15 horas, eles fizeram um cadastro com nome e telefone, para eles fazerem um acompanhamento posterior à cura. Isso é feito no Ministério. Por exemplo, então o José Yuri hoje, finalizando o caso dele, que é um caso genético, então é um milagre de criação, a genética dele, a parte celular dele foi transformada. Deus totalmente fez esse milagre nele. Hoje ele falou uma vez, né, arcebispo, que o desejo dele na escola, quando ele era pequenininho, era jogar bola. E ele só conseguia ficar em pé e muito pouquinho encostado. Isso já de pequeno. Então chegou já num caso que ele já estava muito grave. Ele passou no SARA, que é um grande serviço de reabilitação, um dos maiores da América Latina, né, o maior, e foi acompanhado por vários médicos. Então recebeu, como o arcebispo falou, que você que está em casa também, que não pode ir, mas tenha reverência na presença do Senhor, se separe. Amém? Porque a cura pode chegar na sua casa. E você que pode vir, venha, porque é muito forte. A igreja precisa ver o que é realmente um milagre. Amém? Como paraplégicos, né? Teve uma outra no nosso ministério que teve uma lesão na coluna, e a coluna dele, ela falou assim, que viu o profeta entrar na casa dela e falou: estou vindo te operar. Tirando a coluna e mostrando para ela. Paraplégico, ou seja, uma pessoa, o que é uma pessoa paraplégica? Não tem sinal medular. A musculatura está normal ali, os tendões, as juntas, mas não há um sinal. Sim. Então, ela não mexe da cintura para baixo. E hoje ela está andando, está dando glória a Deus, servindo a Deus com a sua vida. Os milagres são realmente para dar glória ao Senhor, para a igreja avivar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por que os milagres na igreja pararam? Por que não se vê milagres como esse? Milagres que são feitos sem cobrar nada, que nunca eu vi o Dr. David Hall falar, plante aqui, né, uma semente, semeie aqui para você ter sua cura. Isso é um absurdo. A igreja do Senhor Jesus não pode aceitar esse tipo de coisa. Amém? Amém. Você não dá glória ao Senhor quando você fala isso na igreja. E as pessoas, como você fala, ficam desacreditadas do serviço. Quem é esse Deus que cobra? Quem é esse Deus que barganha? Deus falou, né? De graça você recebeu, de graça você dá. Amém? Amém. Dinamara, sim. Essa minha observação sobre os milagres é porque nós já estamos há tanto tempo sem ver as maravilhas que as pessoas tendem, de algum modo, a não crer, a ter aquele espírito de Tomé, só vai crer se ver, apesar de que nós estamos aqui para mostrar, mas é sempre muito bom poder ouvir os testemunhos. E o bispo teria algum milagre em especial que lhe chamou a atenção? Muito boa pergunta, inclusive, eu vi muitos, eu nem sei mensurar qual seria mais importante. No Quênia eu vi milagres assim, assombrosos. Mas eu quero falar um pouco do Brasil, que esse é o momento do Brasil, né? Nós vimos mais milagres, e um aconteceu nos meus braços. Uma mulher paralítica, ela estava sendo batizada no sítio comigo, a minha equipe que estava sendo batizada, num sítio no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. E antes dela entrar na água, o irmãozinho colocou o decreto de cura para ela ouvir. Ela ouviu só o áudio no celular, o decreto de cura. Ela entrou na água para batizar. Dentro da água ela começou a falar que a perna dela estava formigando, que ela estava começando a sentir os pés dela, que ela começou a sentir o gelado da água, e simplesmente a perna dela começou a doer, ela disse, e ela saiu andando da piscina, porque ela só ouviu um decreto de cura. Então é impressionante. Nós todos saímos da piscina e começamos a celebrar a Deus. Há pouco eu estava mostrando no meu celular
Eu vou tentar colocar aqui essa imagem, o momento que nós saímos todos da piscina e começamos a celebrar o sangue de Jesus, porque é muito maravilhoso você ver algo assim. Então, não há como não... Você pode mandar para mim pelo WhatsApp que eu coloco aqui. Eu vou te mandar para o WhatsApp e você põe para todos verem. Vou colocar para o pessoal ver, o pessoal de casa. É um momento muito maravilhoso. E esse foi o momento exato que ela começou a andar, né? Ali diante dos meus olhos, diante de todos que estavam ali. Foi algo realmente muito... Se a gente for parar para ver os vídeos que ele tem no celular, Dinamara, tem que fazer um programa só com ele. Né? Muitos, olha. Seria interessante. Você consegue enviar pelo menos esse ali? Esse eu estou enviando para ele, todos vão poder ver. Foi o momento do batismo. Aí, né? Olha, não tinha televisão por perto, não tinha gente, só tinha nós ali, um grupo pequeno de pessoas, num batismo, num sítio, numa cidadezinha do interior, e o sangue de Jesus fluindo lá. E isso porque ela ouviu um decreto pelo celular. Sabe, um áudio do profeta dando um decreto de cura no poderoso e magnífico nome dele. Ele sempre exalta muito o nome de Jesus. Sim. Vocês vão ver hoje, preste atenção a forma que ele fala de Jesus, a forma que ele glorifica Jesus. Ele glorifica Jesus como nenhum pastor que eu conheço. Não conheço ninguém que glorifica tanto a Jesus. Então, Jesus é muito glorificado. O próprio Deus honra a palavra dele. Sim. Da forma que ele faz com que o povo se direcione para Deus e seja preparado mesmo em santidade. E vocês vão poder ver aqui, eu vou mostrar aqui rapidamente. Conseguiu receber aí o... Já, tá na tela aqui. Tá na tela. Esse foi o momento exato que ela saiu da piscina já andando, e nós começamos a celebrar. Um aleijado andou, um aleijado andou. No final você vê que o pessoal está segurando a cadeira de roda dela. O pessoal começou a gritar: Jesus, glória. E estávamos todos celebrando ali o poderoso sangue de Jesus. É magnífico o que aconteceu nesse dia. Pode estar todo mundo em choque ali, todo mundo filmando, porque ninguém esperava isso. Ela entrou paralítica na água, e se fosse uma pessoa desconhecida, né? Mas não, uma pessoa do nosso convívio, do nosso altar ali. Sim. Olha, ela segurando a cadeira de roda, que imagem magnífica. Jesus foi muito glorificado ali, sabe? E glorificamos muito a Jesus, celebramos durante dias, dançando, glorificando, pulando de alegria, porque isso não acontece mais na igreja. Entende? Sim. E ela não pagou nada para receber essa cura. E como é importante a gente celebrar, né? Muito importante. É muito importante celebrar. Israel não celebrou. Hoje, depois das curas que vão acontecer aqui, nós vamos ter que celebrar muito tudo que vai acontecer aqui. Com certeza. Então, é algo muito magnífico. Eu louvo o sangue de Jesus precioso que ele derramou na cruz. Olha, nós perdemos a noção do que é o poder do sangue de Jesus. Eu também vejo isso. Nós perdemos a noção. Nós banalizamos, já falamos como se fosse algo banal. Mas isso é por causa da falta de temor de Deus. O profeta trouxe a mensagem ontem muito grave, e ele falou o ponto principal que muda a história de uma igreja. Temei a Deus. Sim. E dai-lhe glória. Então, uma igreja que teme a Deus, ela teme o juízo, ela não peca. Sim. Ela obedece a Deus, ela não questiona, ela simplesmente obedece, e ela teme a morte. A Deus. A Deus. Ela obedece a Deus. A Deus. Isso é algo que tem queimado muito fortemente no meu coração. Muito fortemente. Porque servir a Deus é algo extraordinário. E não é para a classe alta da sociedade, para a classe média, é para todo mundo. Para todos nós. O chamado é para todos nós. Mas você precisa delegar tempo de qualidade com Deus para você poder ter intimidade, para você poder entender realmente quando Ele está falando com você. Porque existem coisas que Deus só revela para você. Você disse uma palavra muito importante no começo. Todos nós tivemos que fazer muitas renúncias. Essa palavra que você disse foi muito importante, porque se trata de renunciar à carne. Tudo na nossa vida hoje, para podermos vivenciar os milagres de Deus, se trata de renunciar ao pecado, de renunciar à carne, de
renunciar os desejos desse mundo e as coisas dessa terra e focalizar somente na eternidade. Eternidade sempre. Todo assunto, toda palavra, toda ministração tem que focar na eternidade. Eu acredito que esse tempo tem uma carência, uma necessidade de discipular a nossa igreja, no sentido da busca pela eternidade, no sentido de conseguir ser igreja vivendo, sabe, assim, porque eu percebo que há uma certa discrepância às vezes, ou uma certa confusão. As pessoas, ou é 8 ou 80, ou eu fico aqui naquele evangelho raso, que não busca intimidade, então eu acabo pendendo para a religiosidade ou para o fanatismo, coisas desse tipo, e servir a Deus não tem nada a ver com isso, né? A gente precisa fazer o que a senhora fez, por exemplo. Você se preparou, você estudou, você se qualificou, e quando Deus te chamou, você estava preparada. Nós precisamos nos preocupar com nos prepararmos para estarmos prontos sempre que o Senhor nos chamar. Porque existem coisas, existem diplomas, né, digamos assim, que vêm do céu, mas existem outras atribuições que você precisa buscar. Aprender a renunciar a si mesmo, aprender a renunciar à sua carne, mas se preparando, se qualificando para que você seja de fato um instrumento útil e de fácil manejo nas mãos do Senhor. Nós sabemos que a salvação é de graça, né? Sim. Cristo pagou para nós, Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa redenção, né? Mas depois que você então é salvo, que você conheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida tem que dar glória a Deus. Sim. E ontem isso ficou muito claro para essa igreja, quando Ele falou: agora, com a sua vida, temei a Deus. Temei a Deus. Quando você teme a Deus, tem muitas coisas que você fazia, você vai pensar: será que isso? Eu estou temendo a Deus? Existe literalmente, quando se anda com o Espírito Santo de Deus, aquele semáforo, né? É um semáforo espiritual, digamos assim. Você sabe quando você vai fazer algo que está desagradando, mas para isso você precisa buscar intimidade. Eu queria agradecer demais. Chegou um momento tão esperado. Muito obrigada, doutora Denise. Muito obrigada, arcebispo João Rafael. Foi uma honra para mim entrevistá-los. Que Deus tenha liberdade no nosso meio nessa noite. Eu já quero liberá-los. Vou só dar uma fala rapidinho com quem está em casa, porque tem muita mensagem. Podem ficar por aqui para vocês terem uma noção. Já somos 352 pessoas ao vivo, simultaneamente, tá? Isso aqui são os números de aparelho, né, produção? Computadores, TVs, celulares, enfim. Mas vai saber quantas pessoas estão na frente. Vai saber quantas pessoas, né? Isso ao vivo. Nós temos batido números recordes aqui e queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Fique aí na dispensação do Senhor, tá? Vou mandar aqui um alô muito rápido, porque a gente já precisa realmente ir para a nave do templo, mas eu vou subir aqui para a gente ser justo, honesto com todo mundo que chegou aqui. A paz do Senhor para Mariane Fernandes, resumo de filmes, Suelma Ferreira, Jéssica Camargo, Pastor Luiz Viana, Pastor Nelson Nascimento, e eu vou citar agora quem está de outras cidades, de outros países, tá bom? Dá um alô aí para você, uma paz do Senhor para você. Nós temos o Manuel de Paiva, da...